A programação da Jovem Pan absolutamente focada na cobertura da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E já está ao meu lado aqui o editor de internacional desta emissora, Fabricião. Seja muito bem-vindo. Fabrício Naits, que está aqui para atualizar um pouquinho para a gente a respeito das últimas informações desse conflito. Fabrício, a bola está contigo. Paulo, bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui com a gente no Morning Show, que nos acompanham também de casa, pelo carro, pelas plataformas digitais. Olha, destaque hoje começa, claro, pela lista, a volta da lista da passagem de Rafah, a movimentação de estrangeiros da faixa de Gaza em direção ao Egito. A última lista havia sido divulgada no sábado e desde então não atravessava ninguém. Essa movimentação começou a acontecer novamente ainda ontem, com a passagem de feridos de volta para o Egito, e hoje foi divulgada uma lista com cerca de 600 nomes de diversos países, mas ainda sem incluir os brasileiros. Essa que é a grande promessa, a expectativa da chancelaria brasileira é de que os brasileiros possam sair amanhã. Então a gente vai ficar aguardando isso, claro, estamos em contato direto com os brasileiros na faixa de Gaza para saber se vai ser possível sim esta movimentação. Também expectativa pela reunião do G7, Paulo, que começa hoje no Japão. Algumas das principais economias do mundo se reúnem lá. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está por lá. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha também. Então, toda uma expectativa do Reino Unido também, importante destacar. Então, toda uma expectativa de que possa ser decidida alguma coisa. A prioridade, segundo eles, é a questão da pausa humanitária. O G7 defende a pausa humanitária, não defende o cessar-fogo completo, mas deve haver discussão e aí a gente espera alguma deliberação, alguma coisa que possa vir nesse sentido para influenciar em algum aspecto o conflito entre Israel e Hamas. Muito bem, Fabrício, obrigado, viu, pelas suas informações, gente. A cada minuto chegam notícias impressionantes em relação à guerra. Eu acabei de ler uma que me choca bastante. Pacientes estão sendo operados e amputados lá na faixa de Gaza sem anestesia. Essa informação quem traz aqui para o mundo é a Organização Mundial da Saúde, dizendo que os hospitais estão sem anestesia. Vocês imaginam o que é fazer uma operação sem nenhuma anestesia? São 11h10 na manhã desta terça-feira. Para você que sintonizou agora aqui na programação da Jovem Pan, a gente está na cobertura aqui da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e agora vamos receber o investigador brasileiro especializado em Holocausto, Márcio Pittluck, mais conhecido por todos como Pitt, autor desse livro, A Alpinista, Sexo e Corrupção na Alemanha Nazista. Dá um close aqui no livro do nosso Márcio Pitt, ele que está aqui participando da programação da Jovem Pan, gentilmente aceitando o nosso convite. E ao lado dele também temos o Rabino Dudu Levinzon. Certo, Rabino? Seja muito bem-vindo. Obrigado, novamente. Escuta, como é que vocês estão vendo aí, Pitt, esse momento da guerra? Estamos aí com 30 dias completados aí desde o início. E aí, para onde vamos? É um terror tudo que está acontecendo, como a gente viu agora, essa história de amputar sem anestesia, uma coisa horrorosa, uma coisa desumana. Agora, eu acho que está faltando diálogo dos dois lados, porque ficam falando em corredor humanitário o tempo todo, numa trégua. Agora, ninguém fala dos 240 reféns. O Hamas não fala dos 240 reféns. Se fizer um corredor humanitário para tirar as crianças ou tirar os civis de Gaza, que é uma coisa que o próprio Israel avisou que era para fazer isso, para mandar todo mundo para o sul, porque ele ia atacar o norte, que é onde fica o quartel-general do Hamas, mas nunca se falou da possibilidade de tirar esses 240 reféns. Por exemplo, tem um caso de duas crianças que no dia 7 de outubro foram atacadas no kibbutz. O Hamas matou o pai deles na frente das crianças. Tem um vídeo que mostra isso, inclusive. O vídeo não está divulgado em respeito às vítimas. Depois, o terrorista do Hamas entrou na casa das crianças, tomou uma Coca-Cola e sequestrou os dois. Eles têm por volta de 7 a 10 anos e levou para Gaza. Eu imagino o estado psicológico dessas crianças que viram o sujeito matar os pais, né? Depois ainda sentou calmamente, tomou uma Coca-Cola, um dos meninos estava ferido no olho, que dizia que não estava enxergando, tudo isso está no vídeo. Imagina o estado psicológico dessas crianças, 30 dias depois,
não falam a mesma língua que eles, um fala hebraico, outro fala árabe, com estranhos, com pessoas que mataram seus pais. Só como crianças, tem mais de 30 crianças nessa situação. Imagina o estado psicológico. Então, a gente tem que ver que os dois lados estão sofrendo, essa guerra tem que ter uma solução urgente, o Hamas tem que soltar os reféns, soltando os reféns vai haver esse corredor humanitário para que todo mundo saia. Agora, a gente também tem que entender o que vocês estavam falando antes. Os palestinos chegam na fronteira com o Egito, também não conseguem entrar no Egito, o Egito não quer recebê-los, o Egito não está deixando entrar, fica essa coisa de quem entra, quem não entra. É uma crise humanitária total dos dois lados. Não tem sentido em nenhuma guerra, e essa é uma guerra que está prejudicando principalmente os civis. Agora, Pitti, eu vi algumas declarações, manifestações até no último final de semana aqui, e a gente está vendo o antissemitismo crescer com força. Inclusive figuras públicas vindo, dando declarações e falas absolutamente desastrosas em relação ao conflito. Eu cito duas aqui, dois atores que me chamaram bastante atenção, Zé de Abreu, muito conhecido por se envolver em polêmicas políticas e tal, e a Letícia Sabatella, que também sempre se posicionou politicamente, mas assim, uma coisa é você se posicionar politicamente e todos aqui têm o direito de fazer isso. Outra coisa é você cometer um crime, né? Que tipo de medidas que vocês estão tomando em relação a isso? Especificamente, esses dois passaram do limite, né? Publicaram fake news, o que é crime, a gente sabe que é crime. Os dois tiveram a cara de pau, a canalice de dizer que Israel matou os seus civis para culpar Gaza. Quer dizer, uma pessoa que fala isso é um antissemitismo levado ao extremo, é como um nazista, quer dizer, eles se dizem de esquerda, mas estão pior que os nazistas. Mas o que a justiça está dizendo em relação a isso? Então, nós temos mais de 50 advogados trabalhando nesses processos, processando pessoas que estão divulgando racismo, que estão fazendo fake news. Eles estão sendo processados, estão sendo intimados a processo por racismo, que é antissemitismo, e processo por fake news. Vão ter que responder isso na justiça. E quem continuar fazendo isso, nós temos um batalhão de advogados, porque nunca houve esse problema no Brasil. O Brasil nunca teve problemas de antissemitismo. A gente sempre viveu muito bem aqui. Meu pai é imigrante, saiu de um país antissemita para vir para o Brasil e foi muito bem tratado. Os sobreviventes do Holocausto foram bem tratados aqui. Nós não podemos deixar o antissemitismo chegar no Brasil. Muito bem. Rabino, só antes de passar a palavra para você, deixa eu trazer uma informação importante para a nossa audiência, porque o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou agora há pouco, deu uma declaração forte em relação ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, dizendo que há uma paralisia da Organização das Nações Unidas e que é lamentável o fato do colegiado não conseguir aprovar uma resolução sobre esse conflito entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. Fala de agora há pouco do ministro das Relações Exteriores brasileiras, Mauro Vieira. Rabino, pode comentar sobre isso, e se você quiser falar também sobre o antissemitismo, você fica à vontade. Vou começar com o antissemitismo, que eu acho que tem tudo a ver com a história, e como o meu amigo Márcio falou, eu acho que temos que enfatizar isso agora. O Brasil sempre foi um lugar extremamente acolhedor para judeus, para todos os imigrantes, e que eu acho que é um exemplo até, né, para o mundo lá fora. Eu não vi um lugar parecido com o Brasil que tem essa convivência tão boa. Infelizmente tem muita ignorância. Eu prefiro julgar positivamente que no Brasil, não no caso desses dois atores que são pessoas estudadas e sabem o que estão fazendo, mas infelizmente grande parte do povão acaba entrando nesses papos sem ter a mínima ideia nem com a diferença de judeu, árabe, judaísmo e islamismo, como a gente vê nas ruas. Agora, em relação ao que está acontecendo no mundo, e se Deus quiser que não chegue no Brasil, existe uma frase que eu gosto muito que fala: você conhece uma pessoa pelos seus inimigos. Você conhece uma pessoa pelos seus inimigos. E agora eu vou falar, como a frase famosa no mundo de hoje, com lugar de fala. Eu vou falar como judeu. O que está acontecendo hoje no mundo? Quem quer nos destruir? Quem sempre quer destruir o povo judeu? Hitler, o Hamas, o Hezbollah, outros grupos extremistas. E eu vou falar, na minha opinião, os que são os piores, que eu vou chamar de terroristas de sofá. Porque esses que estão lá na linha de frente, que são homens bombas, que se explodem, é grave.
mas muito mais grave, são essas universidades americanas. Nós temos 32 top universidades nos Estados Unidos. Que um pai, ele paga $70 mil por ano para mandar o filho para uma universidade dessas. Muitas dessas, inclusive, financiadas por judeus, muitas têm professores judeus, muitas têm alunos judeus. E eles não conseguiram se pronunciar uma vez dizendo que os ataques foram de um grupo terrorista. E agora eu vou falar com um choro de um lado do coração, mas com uma grande alegria do outro lado do coração, como a Cabala nos ensina, que é de falar, graças a Deus, esses são os nossos inimigos. Porque se são eles que querem nos destruir, estamos bem. Estamos muito bem. Quem quer destruir? Pessoas que não têm valores humanos? Pessoas que estudaram anos e anos em universidades e não sabem diferenciar entre vida e morte? Entre terrorismo e democracia? Que bom que eles nos odeiam. Pode vir. Pode vir. Porque sempre vieram. E os judeus, eles são o espelho da humanidade. E vocês sabem disso. A Jovem Pan, graças a Deus, eu vejo assim, parabéns pela liberdade de expressão e pela verdade dos fatos. Sempre o povo judeu é só o primeiro alvo. Todo mundo que quer atacar seres humanos começa com os judeus. O segundo alvo normalmente são os esquerdistas. O segundo alvo normalmente são as pessoas que dizem que defendem os direitos humanos. Então, pessoal, sem querer causar polêmica, intriga, estou falando do coração. É muito duro o momento que a gente está passando. O sofrimento em Israel, assim, é indescritível quando você fala com famílias de lá que têm os seus bebês. Você consegue imaginar, Paulo, um bebê de 1 mês sequestrado? Ele estava sendo amamentado. Existem bebês, existem crianças que estão lá agora na faixa de Gaza. A gente não consegue nem imaginar o sofrimento. Não consigo imaginar um bebê degolado. Não consigo imaginar essas... Não tem palavras. Mas, infelizmente, foi uma cena que a gente presenciou no dia 7 de outubro. Vários. Mas o povo se uniu, é isso que eu ia falar. O povo se uniu. Então, mesmo com o sofrimento, Paulo, só para finalizar isso, mesmo com o sofrimento e a dor e a indignação, tem um outro lado que parece que, assim, levantou o orgulho do povo judeu, e é isso que eu quero falar nesse momento. Ninguém vai nos derrubar, porque a gente vem falar como ser humano, como defensores da diversidade. Povo escolhido para quê? Eu acho que nós somos povo escolhido para falar que todo ser humano é escolhido, do jeito que ele é. E a gente não vai ceder... Nunca vai ceder a esses totalitarismos. Muito bonita a tua fala, Rabino. Uma salva de palmas aí para o nosso Rabino, porque você arrebentou agora. Falou que está dentro do nosso coração mesmo. Porque realmente essa é uma guerra que não é uma guerra territorial, né? A gente tem batido nessa tecla. Não estamos falando de território aqui. Nós estamos falando de cultura, estamos falando de crença, de valores humanos, né? Quando você tem um grupo como é o grupo terrorista Hamas, que nasce para acabar com vocês, assim, eu não consigo entender uma pessoa que se coloca minimamente em cima do muro numa história dessa. Assim, é inviável você achar que, olha, não, você tem um conflito ali. Não tem conflito, você tem um grupo tentando simplesmente destruir um Estado constituído, democrático e que, cá entre nós, é o único Estado diferente ali na região. Isso é claro. E um grupo que declara que respeita os direitos, um Estado diferente ali na região. Que respeita o direito das minorias, dos homossexuais, das mulheres. A Letícia Sabatella não poderia ficar em Gaza com aquele cabelão. Exato. Ela tem tanto orgulho, ela tinha que cobrir com lenço. Quer dizer, eu não sei se ela ainda continua na TV Globo, mas devia sair. Porque ela tem 1.100.000 seguidores. Quando ela fala isso, ela está influenciando mais de 1 milhão de pessoas. É um crime o que ela está fazendo. Agora, como é que você quer falar, Mia? Eu vi que você me pediu a palavra. Sim. Ela tem 1 milhão de seguidores, que é mais do que judeus no Brasil. Só para deixar isso muito claro. Muito mais. A quantidade de seguidores que a Letícia Sabatella tem e o tipo de informação que ela passa está chegando num número muito maior do que representa a comunidade judaica do Brasil. Então, é importante a gente colocar os números, né? Quando a gente fala de comunidade judaica, muita gente pensa que são 300 milhões. Não, gente, são mais ou menos 15 milhões de pessoas no mundo. É 0,2% da população da Terra. E, inclusive, por falar de antissemitismo, eu não sei se a gente comentou aqui, mas o Estado de Israel, esse final de semana, anunciou que os cidadãos israelenses, de preferência, não viajem, e quem tiver que viajar, que esconda a sua identidade judaica. E isso é uma coisa muito agressiva, gente. Isso é uma coisa que, para a comunidade judaica do mundo inteiro,
significa que é uma coisa que a gente presenciou na Segunda Guerra Mundial, né, num pré-holocausto, que a gente tem que esconder quem é. Então, imagina no Brasil você ter que começar a pensar que não pode mostrar o cabelo, que não pode mostrar uma cruz, que não pode mostrar um escapulário. Isso que estão pedindo para a comunidade judaica do mundo fazer, porque hoje em dia se mostrar como judeu na rua é arriscado. Este é o nível de antissemitismo que nós estamos falando. Sem dúvida, Mi. Gente, são 11 horas e 23 minutos. Só antes da gente continuar essa discussão, eu preciso acionar o nosso Rodrigo Viga, porque lá no Rio de Janeiro estão acontecendo, nesse momento, manifestações dos 30 dias da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Esse ato que eu mencionei para vocês está acontecendo nas areias da praia de Copacabana e dentro de instantes o Viga entra ao vivo para contar detalhes sobre essa manifestação. Ô Piti, eu queria muito te aproveitar aqui no programa hoje, porque a gente conhece o teu histórico e sabe o quanto você é especialista em Holocausto. E existe uma data muito simbólica em relação ao Holocausto, que é na próxima quinta-feira, que são 85 anos daquela Noite dos Cristais. Pensando do ponto de vista de conteúdo para a nossa audiência, o que foi essa Noite dos Cristais? Noite dos Cristais foi o primeiro ataque contra a comunidade judaica na Alemanha e na Áustria. Aconteceu em 9 de novembro de 1938. As tropas paramilitares nazistas saíram nas ruas, foram acompanhadas de alemães, queimaram as 256 sinagogas que existiam nesses dois países, mataram mais de 100 judeus à paulada, atacando eles nas ruas, prenderam 30 mil judeus nos campos de concentração que já existiam na Alemanha nazista desde 1933, quando Hitler chegou ao poder. Isso é o marco do Holocausto, vamos dizer assim. Foi o primeiro ataque físico e organizado contra os judeus na Alemanha. Foi uma coisa brutal e a gente todo ano tem que recordar isso. Este ano nós vamos fazer, como todos os anos, uma cerimônia no Memorial do Holocausto de São Paulo, onde eu vou lançar um novo livro com depoimentos de 12 sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil. Um outro sobrevivente vai lançar um livro da história dele. Nós vamos fazer uma exposição. E um sobrevivente, a gente pode chamar assim, brasileiro, que estava na rave do dia 7 de outubro, vai contar o que ele passou, o que ele viu, como é que ele conseguiu escapar daquele massacre. Tinha muitos brasileiros lá também, ele chegou no Brasil a semana passada. Vão ter cônsules da Alemanha, da Polônia, de Israel lá presentes também. Vai ser uma cerimônia muito bonita e a gente consegue associar, infelizmente, as duas datas. A Kristallnacht, que é a Noite dos Cristais, que tem esse nome porque os alemães destruíram milhares de lojas de judeus e vitrines e tudo mais, que cobriu a Alemanha de vidro quebrado. Vamos juntar com essa data 7 de outubro, que é uma segunda Kristallnacht, é um ataque brutal contra os judeus. Gente, deixa eu ir lá para o Rio de Janeiro. Eu prometi para vocês que o Viga ia atualizar a gente sobre essas manifestações que estão acontecendo lá na praia de Copacabana, né, Viga? Seja bem-vindo mais uma vez. O que está rolando por aí? Teve um ato finalizado, encerrado agora há pouco aqui na tradicional areia da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para lembrar as vítimas fatais e parciais dessa guerra que está completando um mês. Inclusive, a faixa ainda está bem ali, dizendo que é um ato contra as vítimas do terrorismo no Estado de Israel. Foram espalhadas aqui pela areia da praia de Copacabana 1.400 bandeiras de Israel, numa alusão àqueles israelenses que morreram nesses 30 dias, nesse mês de guerra, que está sendo lembrado e marcada nesta terça-feira. E havia também aqui fotos de crianças que foram sequestradas pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro. Por aqui, ainda algumas pessoas que participaram direto ou indiretamente desse ato. A Eliane Israel, o sobrenome dela é Israel mesmo, ela está embrulhada, viu, meu caro Paulo? Enrolada na bandeira de Israel, tem o sobrenome Israel e participou desse ato, dessa manifestação aqui em Copacabana, inclusive alertada pela Jovem Pan, foi isso, né? Bom dia. Bom dia. Eu vi a tua matéria e aí falei, poxa, que bacana, eu vou sim. E vim aqui, hoje completa um mês
né, que tudo aconteceu, essa tragédia inimaginável, onde foram brutalmente assassinados inocentes, mulheres assassinadas, estuprados, queimados, cortaram os membros, deixaram sangrar, tudo com a família vendo. Inimaginável, inimaginável, muito triste mesmo, e eu vou além. Essa não é uma guerra por território, não é uma guerra por religião, é uma guerra por ódio. Hamas tem ódio nas veias. Dona Eliane, a senhora tem um filho lutando nesse conflito, né? Eu tenho um filho que ele é reservista, a gente fala 2 dias, 1 dia, não sei onde ele está, nem o que ele está fazendo, mas eu tenho muita fé, tenho fé em Deus. E o que ele tem relatado para a senhora do que ele viu, do que ele tem enfrentado e do que ele espera daqui para frente? Que essa é uma guerra longa, que o exército de Israel é justo. Antes de bombardear qualquer lugar que haja civis, vem um helicóptero, joga papeizinhos, bilhetes, pedindo para evacuarem o local porque será bombardeado. Ele diz que há uma união muito grande do povo todo, não há medo, e a certeza de que nós vamos vencer o mal. E por último, já agradecendo, viu, Paulo, a oportunidade aqui no Morning Show ao vivo na Jovem Pan. A senhora veio para o Brasil antes do conflito para resolver questões particulares. E aí a guerra eclodiu, voltará para Israel. Quais são seus planos? Com certeza, eu amo a Terra Santa e eu quero ficar bem próxima de Deus, e eu acho que lá, sei lá, é um país muito justo, sabe? Muito bom para todas as idades, desde do jovem, do 0 aos 120 anos. Boa sorte para a senhora, para o seu filho lá no conflito, que nada de mais grave venha acontecer. Obrigada, sorte para todos nós, paz. Aí a Eliane Eliane Israel, perdão, no Brasil, embrulhada, enrolada na bandeira de Israel, acompanhada das suas 2 cachorrinhas, como é que elas chamam? Pipoca e Vitória, vieram de lá. Pipoca e Vitória, 2 cachorrinhas internacionais também aqui na orla de Copacabana, viu, Paulo? Muito bem, Viga. Obrigado, viu, querido, pelas suas informações e principalmente por esse depoimento lindo que essa senhora deu, né? Rabino, ela falou uma verdade, né? Essa guerra é uma guerra de ódio. É uma guerra de ódio. Eu estava pensando aqui, estamos com um expert de holocausto, né, o Pitti, e eu até queria perguntar para ele, mas eu fiquei imaginando, né, enquanto ela falava, Israel, quando vai atacar, apesar que está numa guerra, joga papeizinhos para os seus inimigos, né, que na verdade não são, porque são os civis, para avisar para eles evacuarem. Vocês já ouviram falar em alguma guerra na história da humanidade que isso foi feito? Eu não. Então eu fiquei imaginando, imagina no Holocausto, imagina na Segunda Guerra Mundial, quando os países aliados finalmente estavam vencendo a guerra e invadiram Berlim. Imagina que algum universitário, que algum inteligentinho, ia chegar e falar, agora os aliados são terroristas. Eles são os assassinos, porque eles estão entrando em Berlim matando os civis. Desculpa. Mas aí, Rabino, o senhor me permite, a gente não está falando de uma guerra de um Estado contra outro. A gente está falando do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas. E do outro lado ali, a gente tem um povo e, por isso, esse cuidado... Eu concordo, mas em Berlim... Esse cuidado de jogar os papeizinhos, porque você tem um povo inocente Gostei da tua pergunta, mas olha que o povo em Berlim, na Alemanha, muita gente não era nazista. É isso que eu queria enfatizar, mas assim, muita gente na Alemanha, eu tenho certeza que não era nazista, por dentro deveriam ser contra o nazismo. Exato. Mas quando você está numa guerra, infelizmente, acabam matando inocentes e civis, porque você tem que fazer uma escolha. A gente vai lutar e aniquilar pessoas que dizem, queremos aniquilar o povo de Israel, ou queremos varrer vocês da terra de Israel, mesmo que, infelizmente, acabam tendo esses efeitos colaterais de guerra? Genocídio é um crime humanitário terrível. Eu estive no Museu do Holocausto
Confesso que eu não consegui terminar. A parte das crianças eu não consegui ir. É uma energia, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Eu saí de lá muito arrasado, acabou meu dia, né? Assim, é muito triste, é uma experiência deplorável. Você entende o que é de fato o genocídio quando você visita o Museu do Holocausto. Então, e essa fala do Benjamin Netanyahu de hoje? Pela primeira vez ele fala num cessar-fogo mediante a liberação de reféns, mas ele não tinha falado isso recentemente. Foi a primeira, Piti. Não, Israel tem falado isso desde o começo. Israel tentou negociar através do Qatar a libertação dos reféns, porque o Qatar financia o Hamas, mas eles não querem, o Hamas não fala dos reféns. Desses 240 reféns, a gente não sabe nem quantos estão vivos, porque Israel achava que tinha menos reféns e descobriu que tem mais reféns. Algumas pessoas que Israel achavam que estavam reféns foram descobertos mortos perto da faixa de Gaza. Por que demoraram para descobrir? Porque o Hamas queimou os corpos, carbonizou os corpos, teve que fazer DNA dentário para tentar descobrir quem eram aquelas pessoas. Então, nem as pessoas que estão sequestradas a gente sabe quem é. O Hamas é uma organização terrorista que não passa informação nenhuma. A única informação que ela passa é mentirosa, que morreram milhares aqui, milhares ali, que Israel jogou uma bomba no hospital, depois descobriu que não era Israel. As mentiras eles contam todas. Agora, a verdade eles não contam porque é um grupo terrorista. Eles não têm respeito pela vida, eles não têm respeito por nada. Mano. A gente tem falado sobre o problema do antissemitismo e eu acho que tem a expressão do antissemitismo explícita, mas tem as expressões mais sutis de antissemitismo. Então eu queria pedir, Márcio, para você explicar um pouco como identificar o antissemitismo velado. Como que as pessoas podem, ao consumir conteúdos variados na internet, identificar que, peraí, isso aqui é antissemita? Existe o antissemita que fala especificamente contra os judeus, que se exprime contra os judeus, e tem aquele, como você disse, velado. O que é esse velado? Por exemplo, tem vários antissemitas que gostam de dizer assim, não, mas eu tenho um amigo judeu. Como se eu falasse, eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo japonês. Você tem um amigo, você não precisa dizer se ele é judeu, se ele é japonês, se ele é negro ou não. Você tem um amigo. Quando a pessoa fala assim, porque ele já tem um sentimento antissemita. Outra característica que a gente percebe é quando essas pessoas falam assim, e a gente tem ouvido muito hoje, não, mas tem um judeu que fala que Israel não sei o quê, quer dizer, ele se pega num judeu para defender o seu ponto de vista antissemita. Tem judeus burros que falam isso mesmo. São burros, são suicidas para mim. Ou são os capos. Os capos eram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial que achavam que se eles se aliassem aos nazistas, eles se salvariam. Então eles lambiam botas dos nazistas, achando que com isso iam escapar do Holocausto. Também foram levados para as câmaras de gás, porque os nazistas não queriam saber se aquele judeu lambia as botas dele ou cuspia na bota dele. Nós temos judeus no mundo inteiro que agem assim. Eles agem como os capos. Eles devem falar, bom, se eu lamber as botas dos antissemitas ou do Hamas ou de quem for, quem sabe eles vão deixar eu escapar. E tem pessoas que se pegam no discurso dessas pessoas para tentar justificar o erro. Existe também uma coisa assim de contar piadas achando que é um humor judaico, mas na verdade é um humor antissemita.